Oi, gente, tudo bom? Professora Cristina Rodrigues, as nossas aulas de alfabetização. Nós temos hoje mais uma aula para a confecção de texto, né? E este texto, então, eu vou contar uma pequena historinha para vocês e aí depois nós vamos tentar escrever essa história, né, da melhor forma possível. Então, lembrando sempre que para escrever nós precisamos do alfabeto. Este alfabeto tem 26 letras, 5 vogais, 21 consoantes. Ai, professora, que saco isso! Todas as aulas a senhora fala a mesma coisa. É que são essas 26 letras que formam as palavras, que formam as frases, que estão formando agora as nossas histórias, os nossos textos, tá? Então, sempre isso vai ser muito importante da gente prestar bastante atenção e escrever da melhor forma possível, tá? Bom, eu vou contar uma história para vocês que é a seguinte. Existia uma mulher e ela morava lá no campo, né? A casa dela tinha um pátio grande, não vamos nem dizer que morava no campo, mas tinha um pátio grande e ela tinha uma pata, né? O bicho, pato, a pata. E essa pata todos os dias colocava um ovo. Todos os dias, rigorosamente. E a mulher só tinha esta pata e ela queria ter mais de um ovo por dia. Então ela achou que se rigorosamente, sem falta, ela dava a ração e a pata dava um ovo, se ela duplicasse, se ela colocasse 2 vezes a quantidade de ração, que esta pata daria mais ovos. No mínimo 2, se ela duplicou a ração. E na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ela duplicou a quantidade de ração, a pata ficou muito gorda e nunca mais colocou nenhum ovo. Certo? Uma historinha rapidinha que eu contei para vocês, né? Bom, então vamos escrever essa história, certo? Eu vou colocar para vocês aqui em primeiríssimo lugar o seguinte: eu vou deixar aqui para o título, porque toda história, né, quando nós fizemos lá na outra aula, que vocês podem assistir a qualquer momento, uma receita, nós escrevemos bolo simples. Agora, nós vamos ter aqui uma história. E essa história tem que ter um título também, tem que ter um nome. Assim como a receita tem um nome, a história tem que ter um nome. Então, essa história vai ter um nome. Mas, por enquanto, nós não vamos colocar nome nela, vamos escrever. Então, eu contei para vocês a história de uma mulher, Uma mulher, ela tinha o quê? Ela possuía uma pata, certo? Esta mulher, ela possuía uma pata que todos os dias, esta pata todos os dias, sem falta,
Todos os dias, eu disse para vocês que sem falta botava um ovo. Eu contei essa história para vocês, né? Eu disse para vocês que é a história de uma mulher que tinha uma pata e que ela, sem falta, todos os dias essa pata colocava um ovo. Ela então, ela quem? A mulher, né? Eu não preciso botar de novo. Uma mulher, a mulher, eu posso escrever ela. Ela então pensava consigo mesma. Ela então pensava consigo mesma, mesma como poderia fazer para obter, para conseguir, né? Para obter, ao invés de ao invés de 2 ovos. Ao invés de 2 ovos por dia. Então, eu estou contando a história, estou escrevendo agora a história de uma mulher que possuía uma pata, que todos os dias, sem falta, botava um ovo. Ela então pensava consigo mesma como poderia fazer para obter, ao invés de 2 ovos por dia. Assim, disposta a atingir seu objetivo, o que ela fez? Ela decidiu alimentar a pata com uma porção de ração em dobro. Ponto. A partir daquele dia,
que aconteceu? A partir daquele dia, a pata tornou-se gorda e preguiçosa. Tornou-se gorda e preguiçosa. E nunca mais botou nenhum ovo. E nunca mais botou nenhum ovo. Então, eu tenho aqui o texto, eu contei uma história para vocês e nós escrevemos o texto, né? Eu escrevi aqui e vocês estão me acompanhando. Então, uma mulher possuía uma pata que todos os dias, sem falta, botava um ovo. Ó, botei aqui, vamos ver a pontuação que vocês vão ver em outras aulas, né? Vírgula, ó, vírgula, ponto. Ela então pensava consigo mesma como poderia fazer para obter, olha, vírgula de novo, ao invés de 2 ovos por dia. Olha o ponto aqui. Assim, disposta a atingir seu objetivo, decidiu alimentar a pata com uma porção de ração em dobro. A partir daquele dia, a pata tornou-se gorda e preguiçosa. Gorda e preguiçosa. E nunca mais botou nenhum ovo. Certo? Então, nós temos aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4 frases. Orações, certo? Bom, por que eu sei disso? Porque cada vez que tem um ponto, termina uma frase ou uma oração, tá? Então, aqui tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Bom, eu disse para vocês que nós temos o seguinte, nós temos aqui um texto, né, uma história, e que esta história tem que ter um nome. Que nome nós podemos dar para esta história? É a história de uma mulher e de uma pata, que dava um ovo e passou a não dar nenhum ovo. Que a mulher tentou aumentar o número de ovos e acabou ficando sem. Então, na verdade, a história de quem? De uma mulher e da sua pata. Então, vamos colocar o título aqui. Uma mulher e sua pata. Este é o título. Nós chamamos isto de título. Toda história tem que ter um nome. E o nome que se dá para o nome de uma história é título. Este é o nome. Então, nós temos aqui o título. O título da nossa história é Uma Mulher e Sua Pata. E aí, lembrando, né? A mulher possuía uma pata que todos os dias, sem falta, botava um ovo. Ela, então, pensava consigo mesma como poderia fazer para obter, ao invés de 2 ovos por dia.
Assim, disposta a atingir seu objetivo, decidiu alimentar a pata com uma porção de ração em dobro. A partir daquele dia, a pata tornou-se gorda e preguiçosa e nunca mais botou nenhum ovo. Certo? Bom, então, aqui nós temos um texto, né? Um texto que tem um título, tem um nome e tem a história. O texto é a história escrita. Porque eu, antes de escrever essa história aqui no quadro, eu contei a história para vocês. Então, uma forma que tem a gente ler a história, outra forma que tem a gente contar a história e outra forma que tem a gente pensar numa história e escrever a história. Certo? Aqui, então, o que eu fiz? Eu contei a história para vocês e nós escrevemos a história. Certo? Então, vamos lá. Busquem a página, curtam, compartilhem, façam os exercícios, tentem escrever as histórias de vocês, porque vai ser bastante importante. E façam as histórias de vocês a partir de todas as regras, de todas as aulas que vocês vão assistindo e vão podendo confeccionar essas histórias de vocês. Não esqueçam do título. Não esqueçam de botar ponto final quando escreve uma frase ou uma oração, certo? Foi um prazer estar com vocês, até a próxima aula.